Olá pessoal, vamos rapidinho aqui falar da nossa progressão aritmética para a gente poder fechar essa primeira parte aqui antes de falarmos de PG propriamente dita. Falamos de sequências numéricas, apresentamos alguns exercícios e agora vamos falar de PA. Depois, vai ficar para uma próxima aula, nós vamos falar de PG, ok? Bom, progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do antecessor por um mesmo número, uma constante chamada de razão da PA. O que ele quer dizer com isso? Bem rapidinho. Bom, eis aqui uma sequência numérica. Se nessa sequência nós tivermos isso aqui, olha, o A2 é o A1 mais uma constante aí que eu vou chamar de R, ok? O A2 é o A1 mais uma constante que eu chamo de R. O A3, ele é o A2 somado, né? Adicionado à mesma constante. O A4 será o A3 somado a essa constante. E isso aí vai se repetindo infinitamente, tá ok? Bom, rapidinho aqui, nós vamos ter uma fórmula para o termo geral de uma PA, que é a seguinte, olha. Observa aqui, o A2, ele é o A1 mais uma vez a razão. Ele é o A1 mais R uma vez. Mais um R. O A3, eu poderia dizer A2 mais R, mas observa que o A3, ele é o A1 mais duas vezes a razão. Esse 2 aqui, 3 menos 1, né? Observa o A4. O A4, a partir do A1, é o A1 mais 4 menos 1, 3 vezes a razão. Então, para um termo AN qualquer, partindo do A1, eu vou ter A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha só, essa é uma fórmula do termo geral, tá bom? Nós temos aqui 4 incógnitas, nós temos o N, que é a posição do número, temos a razão, temos o A1 e o AN. Então, para eu calcular qualquer um dos 4, eu preciso conhecer os outros 3, tá bom? Essa é chamada fórmula do termo geral da PA. Nos livros, vocês encontram assim, fórmula do termo geral da PA, ok? Bom, mas se a gente observar também, olha só, se você olhar para o A4, partindo do A2, ele é o A2 mais, você vai ver que você vai ter dois R's, ou seja, você tem 4 menos 2 vezes R. Se você olhar o A3, né? Se você olhar o A3, partindo do A2, ora, ele é, como falamos antes, 3 menos 2R. Semelhantemente, se você olha o A10, partindo do A4, ele será A4, 10 menos 4 vezes a razão. Então, se você toma N e J inteiros positivos, com N maior do que J, o que você pode escrever? Que a N é quem? É a J mais N menos J vezes a razão. Essa é uma outra fórmula que eu até consideraria até mais geral que a outra, tá bom? Tudo bem? Essa é a fórmula do termo geral. Outra coisa que se estuda em PA, importante, é a soma dos N primeiros termos de uma PA. Então, vamos supor, eu estou aqui nessa PA aqui, eu quero saber a soma dos N primeiros termos, dos 4 primeiros termos, é somar esse pessoal aqui. A soma dos N primeiros termos é somar de A1 até a N. E existe uma fórmula para isso. Muito rapidinho, olha só. Para desenvolver essa fórmula, eu vou usar duas PAs, tá bom? A PA1 e a PA2.
Observa a PA1 que o A1 dela vale 1, a razão é 1, está somando de 1 em 1, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, por aí vai indo. E ela tem 100 termos. Por quê? Porque aqui eu tenho o A1 e aqui eu tenho o A100. Então, eu tenho 100 termos, ok? Na PA2, eu tenho A1 que vale 100, a razão já é menos 1, e eu também tenho 100 números. Eu tenho aqui o meu A1 e eu tenho aqui o meu A100. Tá ok? Olha a construção que eu vou fazer. Eu vou colocar eu vou fazer o seguinte, olha. Vou colocar PA1 assim, ó. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100. Essa é a PA1. A PA2, eu vou colocar aqui. PA2, eu tenho 100, 98, 99, 98, 97, 3, 2 e 1. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui. Se eu somar aqui, eu vou ter 2 vezes a soma dos 100 primeiros termos. Se eu somar isso aqui, eu tenho a soma dos 100 primeiros termos. Só que essa sequência é a mesma de cá. Se eu somar os números aqui, é o mesmo que somar os números aqui. Se eu somar os dois, eu tenho 2 vezes a soma dos 100 termos. Agora, observe o seguinte, fazendo isso, olha só, eu vou ter 1 mais 100, vendo lá? Eu vou ter 2 mais 99, eu vou ter 3 mais 98, e isso vai até o quê? 98 mais 3, mais 98 mais 2, mais 99 mais 2, perdão, e o 100 mais 1. Ora, essa soma toda é 2 vezes a soma dos 100 primeiros números, que eu estou chamando de S100. Agora, observe o seguinte, que aqui, essa soma dá 101, essa também, esta também, esta daqui também, esta e essa daqui. Tudo dá 101. E eu posso substituir isso por 1 mais 100. Por 1 mais 100. Aqui também. Posso substituir aqui por 1 mais 100. Aqui também. E aqui também. E aí eu vou olhar só para a minha sequência PA aqui. Olhar só para ela. Bom, observe o seguinte. Quantas vezes eu tenho a soma 1 mais 100 aqui? Eu tenho a soma 1 mais 100. Eu tenho quantas vezes? Eu tenho 100 vezes. Porque veja, olha, eu tenho ela aqui uma vez, eu tenho ela aqui 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes. Aqui embaixo, 100 vezes. Então, eu tenho a soma 1 mais 100, 100 vezes. E isso é 2 vezes a soma dos 100 primeiros números. Tudo bem? Vou representar assim, ó, 2 vezes a soma dos 100 primeiros números é 1 mais 100 vezes 100. Então, a soma dos 100 primeiros números, ela é 1 mais 100 vezes 100, dividido por 2. Agora, observe o seguinte. Soma dos 100 primeiros números, observe o seguinte. 1 mais 100 é a mesma coisa que o A1 mais o A100 da sequência 1, né? Então, é A1 mais A100
Esse 100 indica a quantidade de somas, que é igual à quantidade de termos da sequência PA1, são 100 números. Então, ele é o meu N, tá? E aqui o 2. Só que o A100 é o AN, né? Esse A100 aqui é o AN. Então, nós escrevemos o quê? Que a soma de N números, ela é igual ao quê? A1 mais AN vezes N dividido por 2. Importante vocês reverem essa parte final, tá? Sobre esta fórmula aqui. Ela é fácil de você gravar da seguinte maneira, qualquer que seja a PA. O que você faz? Opa, bateu aqui. Se eu for somar os 100 primeiros números, o que eu sei da soma de N primeiros números? Perdão, se eu quero somar os N primeiros números, você grava assim, ó. Eu somo as pontas, que é o A1 e o AN, somo as pontas, multiplico pelo total de números, que é N, e divido por 2. Ok? Se N for par, você pega N e divide por 2. Se N for ímpar, então, essa soma pode dar par, você pega essa soma e divide por 2, para facilitar seu cálculo. Beleza? Então, para a progressão aritmética, só temos duas fórmulas. A fórmula do termo geral, e eu vou escrever aqui a fórmula da soma dos N primeiros números. Você pega o primeiro número, soma com o último, você sempre terá N números e divide por 2. Por enquanto, isso aqui. Tá ok?